E vamos para mais uma aula de matemática. A aula de hoje é sobre sequências numéricas. O que é uma sequência? Sequência é um conjunto de números dispostos em uma ordem em que cada elemento é chamado de termo. Um exemplo disso são as fases da Lua: cheia, minguante, nova, crescente. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias, então elas mudam numa sequência. Eu tenho a lua cheia, depois de 7 a 8 dias a minguante, 7 a 8 dias a nova, 7 a 8 dias a crescente. As sequências podem ser finitas ou infinitas. Finitas têm fim, infinitas não têm fim. Então, as finitas, nós podemos indicar a quantidade de termos que a sequência possui, e o seu último é definido. Então, nós podemos falar que elas têm 4 termos, 5 termos, 6 termos, nós sabemos onde ela começa e onde ela termina. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Acabou. Infinita. Não podemos indicar a quantidade de termos que a sequência possui. O seu último termo não é definido. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, nós não conseguimos representar o último termo. Ele sempre tem uma sequência, nós representamos com reticência, com 3 pontinhos. Representação algébrica. Nós podemos representar de forma algébrica uma sequência sem a necessidade de descrevê-la inteiramente. Para isso, devemos entender como simbolizar cada termo. Observe. Dada a sequência 2, 4, 6, 8 e 10, dizemos que o primeiro termo é o 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6, o quarto é o 8, o quinto é o 10º e assim por diante. Podemos representar usando a letra A e seguida por um número que indica a ordem onde esse termo se encontra. Então, A1, A2, A3, A4, onde o A1 é o 2, o A2, o 4, o A3 é o 6 e o A4 é o 8. Vamos treinar? Escreva a sequência dos números naturais menores que 8 e classifique-a como finita ou infinita. Então, vamos lá. Sequência dos números naturais menores do que 8. Então, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Todos esses são menores do que 8. Como eu consegui definir quem é o primeiro e quem é o último, ela é finita. Vamos para mais um exemplo. Observe a sequência infinita: 2, 5, 8, 11, 14 até o infinito. Qual é a sua regra de formação? Então, aqui nós temos como estabelecer uma regra. Qual regra seria essa? Se nós somarmos 3 números ao número que nós temos, nós vamos obter o número seguinte. Por exemplo, eu tenho 2, se eu somar 3, 5. Se eu somar 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Que é o que nós observamos aqui. 2, aí 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Então, a regra de formação é somar 3 ao primeiro termo, que nós obtemos o próximo. A regra de formação. Para representar uma sequência, utilizamos uma regra ou lei de formação. Esta pode ser representada de forma matemática, utilizando letras e números para os seus termos, mas também pode ser de forma escrita. Por exemplo, a regra do exemplo que nós fizemos. A partir do primeiro termo, obtemos o próximo somando 3 unidades. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Espero que tenham aproveitado a aula. Até a próxima!